Olá, Evelyn. Olá, Dai Fabrin, que é a nossa convidada especial desse episódio do Campus Fashion Cast Moda é Mais. Nós estamos aqui no Bonifácio Café para tomar um café hoje e conversar sobre moda é matéria-prima. Por isso a Dai está aqui conosco, né, Dai? Mas antes da gente falar dessa temática, eu quero que tu conte para nós como que começou o teu interesse em moda. Então, gente, primeiro, muito feliz de estar à mesa com vocês novamente, né? Participei durante um ano e agora retornando como convidada. E a minha história, na verdade, desde muito pequena, neta de costureira e alfaiate. Então, cresci em meio às máquinas de costura, retalhos de tecido, fazia roupas para as bonecas. Depois disso, ali pelos 13 anos, eu já comecei a desfilar. Então trabalhava com lojas da cidade, eu morava em Santa Catarina na época, e aquele mundo me encantou, né? E como não fazia parte da minha realidade poder adquirir aquelas roupas, eu voltava para casa e transformava as minhas roupas, né? Eu pegava as inspirações e daí transformava. Olha Foi onde só. tudo começou. Que legal. Mas daí, a partir disso, tu foi lojista também, Sim, né? Conta um pouquinho mais para nós essa trajetória. Na verdade, o meu primeiro emprego foi bordando cortinas em pedrarias. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, porém ela bordava vestidos de festa. Enquanto eu fazia as cortinas, eu ficava de olho nos vestidos, aprendi a bordar. E ali começou um pouco dessa questão do artesanal, que vamos falar também. E depois tive duas lojas, mas desfilei por muito tempo também. Eu sempre falo que de forma direta ou indireta, desde os 13 anos eu tô no meio. Envolvida no mundo da moda, né? Isso aí. Dai? E agora, né? A gente sabe que tu tem esse trabalho como influenciadora aqui em Ijuí, mas tu também tá abrindo uma porta nova profissionalmente, né? Eu acho que seria interessante tu contar um pouquinho dessa tua ideia e do que tu fez para chegar até aqui. Ok. Então, faz 5 anos que eu trabalho como influenciadora, mas o meu carro-chefe se tornou os provadores nas lojas, provador fashion, né? Porque nos provadores eu sempre trago 4 pilares, eu sempre trago informações sobre as fibras têxteis, como multiplicar, a funcionalidade, detalhes, né? Trago muita informação nos provadores. E aí, estando dentro das lojas diariamente, eu percebi essa lacuna, a dificuldade das colaboradoras de transmitir essas informações na hora da venda e entregar primeiro o valor antes do preço. Porque a hora que a gente entrega o valor da roupa, a qualidade, né, a funcionalidade do tecido, a gente já não se importa mais tanto com o preço da roupa. Então eu percebi muito essa lacuna e desenvolvi então o curso Agregando Valor, que é um curso presencial, ele dura em torno de 3 horas, é um curso presencial, eu vou até as lojas, então geralmente depois do horário reúne as colaboradoras e ali eu trago tudo sobre fibras têxteis. Um exemplo básico que eu sempre dou, né? A tua cliente está saindo de férias, está indo para a praia, então o que eu vou ofertar para ela? Que roupa, que fibra que eu vou dar para ela, que ela vai ficar satisfeita, que ela vai voltar satisfeita com a mala que eu montei para ela, né? Isso é bem importante, né? Porque tu ir viajar com uma roupa que tu chega lá e tem que passar para usar, não é legal, Passar, né? ou não vai transpirar, vai dar cheirinho, então tudo isso. É bem interessante. E daí, na temporada passada do Campus Fashion Cast, a gente conseguiu perceber que você domina muito esse universo, né? Inclusive está disponível lá no Spotify para quem quiser assistir. Mas esse novo projeto teu, ele é presencial ou apenas online? Ele é presencial. E até o João está aqui junto comigo, o João trabalha junto comigo e a gente pensou numa possibilidade de fazer ele por Meet, por exemplo, uma cidade distante. Vai ter essa possibilidade, só que não tem a didática. Eu levo muito material sensorial, então isso a gente acha muito importante. No último curso que eu levei para Horizontina, nós fomos muito para as araras, né? Então, vamos ver, isso daqui é linho, é viscolinho. E aí eu levei o conta-fios, então onde elas conseguem identificar se é um tecido plano ou uma malha. Elas ficaram muito assim, impressionadas. Meu Deus, nunca imaginei, né? Então essa parte eu acho muito importante, por isso é presencial. E realmente são coisas que a gente não tem conhecimento, né?
tá aí falando de tecido plano, não sei, Isso. não faço ideia. Isso. O senso comum não tem informação. Não, o tecido plano e a malha é a forma de construção da fibra, né? Então muita gente fala assim, porque malha estica e tecido plano não estica. Não é verdade, a primeira mentira é essa, porque o tecido plano pode ter elastano e ele vai esticar, né? E também depende da construção, da forma como ela é feita, né? Dai, mas esse teu curso é só para lojistas ou um grupo de amigas que quer aprender pode te chamar? Como é que funciona? Pode, inclusive assim, como eu trago bastante sobre o provador, porque eu trago sobre as fibras têxteis, eu trago sobre provador fashion, então ali os 4 pilares de se fazer um provador. Então, por exemplo, para influenciadoras, é um curso muito interessante também, porque daí tu tem argumentos na hora de fazer um provador. Eu trago sobre a mala deliver, que a gente especificou assim, mala deliver, na verdade é condicional, amostra, como montar uma mala deliver, né, de qualidade. Que é uma coisa que tem muito aqui na nossa cidade. É, né? Muito, né? Então assim, e como eu trabalhei muito tempo em loja, eu revertia muito as malas deliver em venda. Então eu trago algumas estratégias que eu usava, assim, né? Por exemplo, a cliente vai pedir, eu quero uma calça. Então, na hora de colocar essa calça, eu já dobro 3 opções de blusas dentro dessa calça, eu mando esse look, né, para reverter mais vendas. Então, assim, a gente traz algumas diquinhas também. Um look montado, né? Não as peças aleatórias. Exatamente. Tá, e tá muito atual a questão da sustentabilidade, né? As pessoas estão buscando por materiais e peças que tenham uma durabilidade. Qual que é a tua dica? Na verdade, nem sempre durabilidade vai casar com sustentabilidade, digamos assim, porque, por exemplo, o poliéster é uma das fibras mais duráveis. A gente sabe que é derivado do petróleo, plástico, dura em torno de 400 anos, mas ele não é sustentável. Apesar de que hoje já tem poliéster PET, tem algumas alternativas, né? Mas, por exemplo, o linho, que é uma fibra natural, é uma fibra que com o passar do tempo ela fica mais resistente. Então é uma peça que vale o investimento, né? E uma fibra natural, ela é respirável. A gente fala uma fibra viva, né? Ela é mais respirável. Então é uma peça, hoje em dia, por exemplo, como a gente sabe que o linho, ele puro, ele é mais seco e ele é mais, amassa mais. Então hoje a gente já tem a opção do viscolinho, algumas misturas de fibras também, né? Mas falando em sustentabilidade, nós temos hoje a viscose waste, que ela é feita com cabo de roseira, palha de milho, né? O couro, usado muito hoje, o couro de peixes também está sendo usado bastante. Tem sido feito algo muito próximo ao couro que é feito com bambu. Então, realmente, assim, muita coisa nova em relação à sustentabilidade. Deve ter muita pesquisa e investimento em tecnologia para se fazer esses estudos e chegar a esses produtos Exatamente, no mercado, né? Porque a fibra natural, tu vê um algodão, um linho, se não tiver aviamento, se for, em pouquíssimo tempo ele decompõe na natureza. E já uma fibra sintética, ela pode levar 400 anos para decompor. Então, quando fala muito tempo. Muito tempo. Hoje, a poliamida, que ela é a fibra mais nobre das sintéticas, ela aceita muita tecnologia, a poliamida, né? Então, hoje já tem, em alguns lugares, eles desenvolveram, vou falar de uma forma bem grosseira para vocês entenderem. Vamos supor como se fosse um container, um lugar meio a vácuo mesmo, onde você coloca lá, para isso precisa reciclar essa poliamida, é colocado lá, se coloca um determinado produto lá dentro, e aí ele decompõe muito mais rápido, mas isso são inovações que estão vindo, né? E claro que em poucos lugares, bem poucos lugares, mas ainda o povo também precisa ter essa consciência de reciclar. Como, por exemplo, a Hope, né? Se você tem lingerie que você não usa mais, as lojas da Hope, elas recolhem e elas transformam isso em um novo tecido. A Renner tem também, Riachuelo tem também algumas propostas assim. A indústria da moda, né, é sabido que gera muito lixo, né? A gente vê notícias e já falou disso, inclusive no Campus Fashion, das montanhas de roupas no lá, Atacama, né? exatamente. Então, é uma realidade muito preocupante. Né? Hoje a gente já vê assim, quando a gente procura, esses tempos a gente foi numa loja não sei se eu posso falar a marca aqui, mas enfim, fomos numa loja e aí olhando as etiquetas tinha lá 79% de fibras diversas e eu pensei, será que isso pode usar? Porque tem que estar muito, crime não ter a etiqueta, né?
Quando a gente encontra isso, é porque foi feito realmente várias fibras, foram refeitas, foram desmanchadas, feita uma fibra nova e tu não consegue identificar porque são várias. Então é um reciclado, né? Então, e essa marca é uma marca de renome, assim, que trabalha muito essa questão da sustentabilidade. Mas Dai, já que tu tá falando de etiqueta, né? Hoje tu olha um tecido, acha que é linho, não é linho, é poliéster, certo? Isso. Como saber o que de fato é? Ensina um pouco disso pra gente. Então, é só pela etiqueta. Claro, muitas coisas eu identifico, mas tem produtos que realmente já aconteceu de eu ir fazer um provador numa loja e a proprietária disse, estou vendendo seda pura. Quando eu fui pro provador, o toque era de seda. Quando eu fui pro provador, na etiqueta era poliéster 100%, porque o poliéster ele imita qualquer fibra, né? Então a gente aprender a olhar a etiqueta, porque é ali que vai te dizer o tecido, a fibra que tu tá usando e os benefícios que ela vai te trazer. É pela etiqueta, não tem. E outra coisa que eu gosto de falar, que muita gente acha que vai achar ali na etiqueta, eu comprei um crepe, cheguei em casa e era viscose. Porque crepe nunca vai estar na etiqueta. Crepe é a construção do tecido, como uma sarja, né? A construção do tecido, não é fibra têxtil. Por isso daí que é muito importante estudar, né, e entender não apenas quem vende, mas quem compra, né? E como nós estávamos falando sobre um estilo de vida, né, agora está muito atual o faça você mesmo, que é algo que vem desde a pandemia, né? Nós poderíamos falar sobre isso? Sobre handmade? É algo realmente que veio muito mais forte nesse período pós-pandêmico, assim. Eu acho que as pessoas se voltaram muito para dentro dos lares, esse resgate de cultura, memórias, né? E o feito à mão, se a gente for ver agora nos últimos desfiles que tiveram, água de coco, com palha de buriti, as bolsas em palha, muito forte, né? Tá vindo cada vez mais forte. E na verdade eu acho que isso personaliza. Não é aquela peça que foi feita em grande escala e que todo mundo tem. Eu gosto muito de algo bem personalizado, né? Inclusive ontem foi um lançamento do ateliê Mãos de Mãe, lá da Bahia, que ele faz crochês, muito artesanato, uma collab com a Schultz. Então, assim, bolsas, sandálias, se eu não me engano, são 3 modelos de sandália, 2 de bolsas, não me lembro, mas uma collab maravilhosa com a Schultz. E não é o primeiro ano que é tendência. Não. O trabalho manual na moda, tu sabe, né? que é uma coisa que vem acontecendo há algum tempinho. Não, a Bottega Veneta, por exemplo, aquele entrelaçado do couro é de 1970, aquele entrelaçado, né? E todo feito à mão e é o DNA da marca. A gente viu também a Loewe veio com crochê também bastante, então com certeza o crochê e as rendas já vem de alguns anos. Né? Teve no BBB que a Jade Picon usava um biquíni e ficou super tendência naquela época que todas as meninas queriam usar. Então eu acho que a palavra handmade veio agora, mas é algo que está numa tendência atual que já estava aí. É a gente já via, né? É crescente, né? Mas daí tem alguma dica assim para quem quer arriscar talvez e usar uma peça artesanal no seu look? Porque, na verdade, pode ser uma peça de roupa, pode ser um acessório também, né? Eu tava olhando, não sei se eu vou me lembrar agora o nome de uma marca, que ela faz muitas bolsas artesanais e colares. Eu me lembro, outra coisa que eu fiz muito na minha adolescência, que eu queria fazer um dinheiro extra, e tinha uma loja na minha cidade que vendia peças para bijuteria. Então eu ia lá e eu mesma montava, colava as flores, tudo muito artesanal, né? Então eu acho que isso traz personalidade. Então às vezes um patchwork, né, uma mistura, tu colocar um detalhe de uma renda em cima de uma jaqueta jeans, tu bordar pérolas em cima da gola da jaqueta, já torna essa peça única. Não é necessariamente um vestido de crochê. Exatamente. Né? Pode trabalhar o handmade. E nós temos, falando em vestido de crochê, uma marca que é Marta Medeiros aqui, brasileira, né? Que ela trabalha muito essa questão das rendas, do feito à mão, né? De aplicações em renda, lindíssimo. No Brasil nós temos muitas comunidades que vivem, né, disso as de maneira ribeirinhas, sustentável. isso aí. E a gente fala muito sobre o trabalho artesanal, uma peça única, mas as indústrias de moda também estão produzindo em grande escala
peças desta forma, né, que imitam o trabalho manual. Que são inspiradas pelo... Inspiração. Como, por exemplo, eu tô com uma roupa toda de tela aqui, que as pessoas podem achar que é um handmade, que ele é feito à mão, mas não, isso é uma malha feita em um tear em grande escala, né? Não é realmente um crochê feito à mão. Ele só lembra. Lembra. Traz inspiração. Dai, a gente tá falando aqui de fibra de tecido. Explica um pouquinho qual que é fibra natural e qual que não é. Como que é esse processo na indústria? Na verdade, as fibras se dividem em três. As naturais, não naturais e sintéticas. As fibras naturais são aquelas que são tiradas direto da natureza, como por exemplo a lã, tirada da ovelha, ela pode ser animal, ela pode ser vegetal, ela pode ser mineral, como por exemplo a seda, né? O algodão, que é uma planta. Então essa é a fibra natural, que ela é tirada diretamente da natureza. A fibra não natural, como a viscose, ela é tirada da natureza, mas passa por um processo tecnológico. Então é a celulose que vai passar por um processo tecnológico. E a fibra sintética é aquela artificial mesmo, né? Que daí a gente tem o acrílico, tem o elastano, a gente tem a poliamida, o poliéster. Então ela é uma fibra feita. Essa é a diferença entre elas. E as fibras naturais, elas vão ter mais respirabilidade, né? Como o algodão, a seda. Eu amo a história da seda. A gente não entende por que é tão caro, por que essa fibra é cara. Mas quanto mais longa a fibra, mais dificuldade você vai ter de ter peeling numa roupa, por exemplo. A bolinha que a gente chama. Então, essa fibra longa, para vocês terem noção, o casulo da seda, ela tira um fio contínuo de 4.000 metros. Um casulinho daquele você pode tirar. E hoje ele é feito todo de forma... como é que eu vou te explicar? São criadouros e ali eles vão, conforme está a larva, eles levam para alguns caixotes, todos do mesmo tamanho, para que eles façam os casulos todos do mesmo tamanho. E antes que eles façam o corte nesse casulo para sair a mariposa, então eles fervem. Por isso muitos veganos são contra, mas daí tem a seda que é cortada, né? E para tirar esse fio inteirinho, que dá em torno de 4.000 metros, quanto mais longa essa fibra, muito mais difícil ela vai dar bolinha. Quando nós falamos em bolinha, em peeling, muitos tecidos... Ah, qual o tecido que dá peeling? Não existe o tecido que dá peeling. O peeling, ele vem da fricção. Então, se tem uma mistura de fibras ali, uma longa, uma curta, com a fricção, vai soltando as fibras mais curtas e faz esse aglomerado formando peeling. Da bolinha. Isso aí. A famosa bolinha. Isso mas aí. antes, Evelyn, de tu falar, desculpa te interromper, mas eu queria comentar. Quem nunca viu uma reportagem sobre a produção do fio da seda, é lindo. Vale a pena procurar, porque é uma coisa assim, eu diria até mágica. É né, lindo demais. Muito bonito mesmo. Eu, pra mim, assim, é o que mais me encanta, é o da seda. E eu acho que depois que tu começa a estudar sobre os tecidos, você começa a entender também o porquê que é assim e dá mais valor para uma peça, né, daí? Com certeza. É isso que eu falo. E a gente entender, porque qual é a melhor fibra? Não existe, todas são boas e necessárias, vai depender da ocasião. Então, assim, um poliéster que não é tão respirável para te usar num dia quente vai te trazer problema. Mas o poliéster no inverno, ele é maravilhoso, ele é excelente, ele retém o calor. Então, todas as fibras são boas. E já que nós estamos falando sobre isso, né, a gente está na temporada do verão, que é muito quente. Quais que são as tuas dicas de tecido para essa estação? Eu aposto nas fibras naturais. Tem as artificiais também, como a viscose, que é um tecido muito leve e respirável também. Mas eu acredito que daí o algodão, o linho, essas peças que são naturais, elas trazem realmente mais respirabilidade. E daí falando um pouquinho sobre tendências também, né? No início do ano foi lançado então a cor do ano, você poderia falar um pouquinho sobre ela? Sim, que é um mocha mousse, né? Que a Pantone lançou, e esse estudo é feito assim, ó, de forma social, cultural, tudo que está acontecendo no mundo, as movimentações globais. E eu estava até lendo, eu achei muito interessante, eu li um artigo sobre, porque ele lembra muito a questão do café, do chocolate, né? Traz esse sentimento, a minha Nutri mesmo diz assim, Dai, o leite é aquela coisa que te traz aconchego, te remete ao materno, te traz de novo aquele aconchego. Então,
aquele dia friozinho a gente quer tomar um leite, né? Porque traz isso. E essa cor também veio nesses estudos todos para trazer esse aconchego. Esse clima, né? Exato. Para mim, gente, eu amo essas cores, né? Eu sou dos neutros terrosos, adorei. Inclusive, né, Dai? Inclusive. Gurias, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa hoje aqui no Bonifácio Café, falando de moda é matéria-prima, né? Um mundo muito grande, né, Dai? Com certeza. Cada vez maior. Cursos. E tá vindo muita coisa nova. Muita novidade, assim como eu falei para vocês, a viscose feita de cabo de roseira, de palha de milho, tem muita novidade. Muito legal. Então, gente, gurias, mais uma vez, obrigada. Obrigada ao Bonifácio Café que nos recebeu aqui. Confira todos os nossos episódios no YouTube, no Spotify, da Unijuí FM. Até o próximo. Até o próximo. Eu que agradeço o convite. Até mais.